Informação de Brasília, olhando para a agenda desta quarta-feira, está previsto um encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eles devem se encontrar hoje, lá na capital federal, pela primeira vez em mais de um ano. O encontro acontece depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou as medidas cautelares que impediam contato entre eles. A Gabriela Veras é quem vai trazer para a gente as informações ao vivo. Oi, Gabi. Oi, Carol, é isso. Mais de um ano em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não têm nenhum tipo de contato, não podem conversar depois da determinação dessas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre elas, não manter contato com outros investigados. Vale a gente relembrar que tudo isso foi determinado no começo do ano passado, quando Valdemar Costa Neto também foi alvo ali de medidas de busca e apreensão de operações da Polícia Federal. A defesa de Valdemar da Costa Neto entrou com uma ação alegando o seguinte: olha, ele não foi citado naquele documento da Procuradoria-Geral da República que aponta ali os denunciados pela suposta trama golpista. Por isso, essas medidas cautelares não precisam mais ser ali aplicadas. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, revogou, determinou que essas medidas não precisariam ali mais ser cumpridas. E a expectativa é que esse encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL aconteça hoje. Um encontro presencial aqui em Brasília por volta das 10 horas da manhã na sede do PL. Ainda ontem, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado que essas medidas cautelares não deveriam mais ser aplicadas, ele chegou já a ligar para o presidente do PL. De acordo com pessoas que estavam próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a comemorar, disse que estava com saudade de conversar com Valdemar e chegou a fazer uma ligação rápida para ali comemorar o fato de que eles podem, na realidade, manter novamente esse contato. Como eu disse, um contato que foi ali bloqueado, proibido em fevereiro do ano passado. Então tem mais aí de um ano em que eles dois não se falavam e não se encontravam. A expectativa é que isso já termine hoje nesse encontro que vai acontecer aqui em Brasília. Como eu relembrei também, Valdemar não foi um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, que tem uma lista aí de 34 pessoas apontadas como supostas responsáveis pela trama golpista, e isso foi utilizado inclusive pela defesa de Valdemar para alegar ali a derrubada dessas medidas cautelares que estavam sendo cumpridas até ontem. Carol. Obrigada, Gabi Veras, com as informações para a gente lá de Brasília. Já estou aqui com a Basília Rodrigues, nossa analista de política, para falar sobre esse assunto. Tudo bom, Basília? Bom dia. Olá, bom dia, Carol, bom dia. Todo mundo está com a gente aqui na CNN. Bem, temos Bolsonaro e Valdemar Costa Neto sem esse contato há mais de um ano. E no meio desse caminho tivemos uma eleição, as eleições municipais de 2024. E essa ausência de contato entre os dois não interferiu no desempenho da legenda do PL nessas eleições, naquele pleito. Basília, a gente consegue apontar aqui algum significado ou algum impacto político a partir de agora, já olhando, por exemplo, para 2026, porque temos o presidente do partido conversando diretamente ali com aquele que é a principal liderança da legenda, por mais que esteja inelegível. Olha, Carol, essa proibição que havia sido decidida pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal era utilizada como exemplo do que bolsonaristas afirmam ser uma perseguição política, um conjunto de ações da justiça que configuraria uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora que esse impedimento cai, isso também joga por terra uma parte desse discurso da perseguição, porque agora é a justiça, por meio de uma decisão do próprio Alexandre de Moraes, dizendo, ok,
podem voltar a conversar. Então, primeiro tem esse impacto jurídico que eu gostaria de pontuar para você, porque tem uma repercussão política muito grande. Até aqui, é um discurso fácil de aliados de Bolsonaro em dizer que ele estava sendo perseguido porque, entre outras coisas, estava proibido de falar com Valdemar. Isso, de certa forma, essa nova decisão de Alexandre enfraquece esse discurso, porque mostra que não é uma decisão estanque. Não significa que todas as medidas restritivas contra o ex-presidente serão eternas. Existem o seu momento. No atual momento, aquela que impedia o contato dele com o presidente do seu próprio partido, Valdemar Costa Neto, deixou de existir, porque agora estamos em uma outra fase processual. Costa Neto chegou a ser preso no ano passado por porte ilegal de armas em meio àquela investigação sobre a tentativa de golpe no país. Quando a Polícia Federal conclui o relatório e a Procuradoria faz a denúncia, não há ali o nome de Costa Neto. Então, nada mais do que esperado que houvesse uma mudança nesse quadro de punições, né, que alcançavam tanto Costa Neto quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora eu vou responder a sua pergunta sobre o impacto do que muda, né, dentro do Congresso Nacional para as eleições de 2026. É melhor conversando do que com a proibição de não ter contato algum. Costa Neto e Valdemar vão transformar esse encontro de hoje em um verdadeiro ato político, uma resposta política do PL, dos bolsonaristas e também da direita brasileira, dizer que agora eles estão ainda mais irmanados, né, podendo fazer suas reuniões, encontros públicos como as passeatas aqui em plena Avenida Paulista, pedindo o fim do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que agora ficará mais fácil construir uma base sólida de candidatura para 2026, ainda que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, esteja inelegível e Costa Neto não seja o candidato da direita para a presidência, mas ele é quem faz as costuras, tanto para candidaturas ao Palácio do Planalto, quanto candidaturas regionais, já que essas eleições também serão de definição dos governadores. Para agora, ainda 2025, vamos lembrar que a gente ainda está vivendo 2025, tem definição lá no Congresso Nacional quanto à presidência das comissões. O PL, passando por cima de alguns acordos, não ligando muito para o que foi negociado anos atrás, quer voltar ao comando da Comissão de Constituição e Justiça. E mais, tem como preferência também presidir a Comissão de Relações Exteriores, colocar lá o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, como uma ofensiva contra qualquer tentativa dele ficar sem passaporte. É isso que significa essa conversa de hoje, esse encontro que estaremos de olho aqui. É Valdemar Costa Neto agora nesse contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos destaques desta quarta-feira. Daqui a pouquinho a Basília volta com outros destaques aqui pra gente. Exatamente. Até já, Basília.